E neste mês de junho, a Prefeitura de Campinas vai abrir o processo de licitação para a contratação da empresa responsável pela compra e instalação de aparelhos de ar-condicionado nas escolas municipais. A expectativa é que a empresa vencedora seja definida até o mês de agosto. O investimento total vai ser de 26,6 milhões de reais, sendo 10,6 milhões de reais destinados à compra e instalação dos equipamentos e o restante para adequações na rede elétrica das unidades escolares. Bom, vamos com as notícias do Legislativo, porque um evento nacional reuniu instituições de todo o país para premiar ações que transformam as cidades. A Câmara de Campinas esteve lá e foi destaque. Na 12ª edição do Prêmio Inova Cidade, realizada durante a abertura do Congresso Smart City Business Brasil 2025 em São Paulo, a Câmara Municipal de Campinas foi o único poder legislativo do Brasil a ser premiado. O evento reuniu 64 organizações e destacou projetos que contribuem para cidades mais inteligentes, transparentes e humanizadas. A Câmara foi reconhecida pelo trabalho que elevou o índice de transparência para mais de 95% em apenas 2 anos. Essa premiação procura reconhecer, tanto do setor público quanto privado, as iniciativas de transparência, de aprimoramento dos processos, de eficiência na gestão pública. Então, Campinas, ao receber essa premiação, é o reconhecimento, do esforço que a gente vem fazendo, que é permanente, de aprimorar cada vez mais nossos sistemas de controle e tornar a Câmara de Campinas cada vez mais transparente e cumprindo com muito rigor toda a legislação. E eu quero dividir essa premiação com os técnicos da nossa Câmara, os servidores que são responsáveis para fazer de Campinas a melhor Câmara do Brasil. O projeto premiado foi desenvolvido sem custos adicionais, utilizando software livre e ações coordenadas entre diversos setores da casa. A iniciativa garantiu a conquista do selo Diamante do Programa Nacional de Transparência e transformou o portal da Câmara num referencial nacional de acesso à informação. Nós temos uma equipe muito engajada, multidisciplinar, que se esforçou muito para entregar esse resultado. E é com imensa alegria que estamos aqui nesse congresso de reconhecimento internacional para reafirmar o compromisso da Câmara técnico com a população, com a sociedade, e entregar o melhor resultado possível. E a equipe sente isso. A equipe quer sempre entregar um resultado de excelência e mostrar o valor que o serviço público tem no município de Campinas e a referência nacional que é. Para manter isso é continuar o trabalho de sempre, que assim foi difícil conseguir, mas permanecer com isso também tem que ser muito diligente no dia a dia, disponibilizando as informações para o controle social e sempre fiscalizando, acompanhando. É um projeto que a gente não quer deixar cair, não pode deixar a peteca cair, tem que seguir sempre como uma das melhores câmaras em transparência no Brasil. O reconhecimento foi destacado pela comissão julgadora do prêmio, que valorizou os impactos imensuráveis da ação. Também participaram do evento o presidente da IMA, Informática de Municípios Associados, e representantes de outras instituições que atuam na transformação digital das cidades. Isso mostra o quanto que Campinas tem importância no quesito tecnologia, no quesito cidades inteligentes. E a Câmara Municipal de Campinas ela é uma referência disso para o Brasil. A gente tem muito orgulho de tê-los como cliente da IMA. A gente tem um sistema das emendas parlamentares que poderia inclusive ser replicado pelo Brasil, e isso a Câmara Municipal de Campinas tem feito de forma muito positiva, e o prêmio é merecido justamente por esse motivo. Eu tenho certeza de uma coisa absoluta: a contribuição dada pelo projeto da Câmara de Campinas foi muito importante para as cidades e o conceito de cidade inteligente. Então essa análise é tida exatamente para que os casos selecionados fiquem como uma espécie de repositório e que possam ser copiados por outras iniciativas, por outras cidades, por outras câmaras, enfim. O objetivo é replicar o conhecimento, é um repositório de conhecimento. Então a gente homenageia aqueles que efetivamente merecem, por conta da contribuição social que dão.
Parabéns aí a todos os envolvidos aqui do Legislativo Campineiro. E olha só, a Câmara de Campinas foi sede do 2º Encontro Nacional da Associação Brasileira da Síndrome de Apert. Profissionais da saúde, familiares e pacientes participaram da atividade, que fez parte da reunião da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Câmara de Campinas sediou o 2º Encontro Nacional da Associação Brasileira da Síndrome de Apert. A atividade integrou a 4ª reunião ordinária da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, presidida pela vereadora Débora Palermo. O evento contou com a participação de profissionais de diversas áreas médicas e multidisciplinar envolvidos no processo de reabilitação. A síndrome de Apert é uma condição genética rara que exige não apenas múltiplas cirurgias e acompanhamentos médicos complexos, mas também uma rede sólida de suporte, empatia e políticas públicas que assegurem dignidade e qualidade de vida para quem convive com a condição. Hoje vamos discutir caminhos para fortalecer essa rede. Vamos destacar o papel da ciência, da medicina, da terapia, da educação e, principalmente, da escuta sensível. Porque por trás de cada diagnóstico existe uma história, uma família, um sonho que precisa ser respeitado e acolhido. A síndrome de Apert é uma condição genética rara que afeta de 1 a cada 65 mil nascidos. Os pacientes apresentam fusão precoce dos ossos do crânio, além de alterações nas mãos e nos pés. As consequências vão desde dificuldades respiratórias e cognitivas até limitações motoras. A presidente e fundadora da Associação Brasileira da Síndrome de Apert acompanha famílias que convivem com a síndrome. Ela criou a fundação há 7 anos. Tudo começou, a ideia, no consultório do Dr. Cássio. Enquanto ele me falava sobre a síndrome, me explicava sobre a síndrome, a Isa já tinha feito algumas cirurgias com ele. Enquanto ele falava, veio no meu coração a vontade de criar alguma coisa para reunir, para informar as famílias, porque a Isadora estava indo tão bem, se desenvolvendo tão bem. E aí eu pensei que não devia ficar isso só com ela. Então, mas sim compartilhar com todos, porque a minha esperança e a vontade é que todas as crianças possam fazer as cirurgias tudo na época certa, igual a Isadora fez, e se desenvolver tão bem. A finalidade da associação é sempre acolher, informar, garantir os direitos das pessoas da síndrome de Apert, como PCDs, porque muitas famílias ainda não sabem, mas são todos PCDs e todos têm direitos. Não mexe, filha. Estimular o diagnóstico precoce, o que eu sempre falo. Você encontrar um especialista na síndrome de Apert, enquanto o seu filho é bebê, o tratamento com certeza vai mudar a vida do seu filho. A Isa começou as cirurgias com o Dr. Cássio antes de ter os 3 meses de vida. Com 1 aninho de vida, ela já tinha feito as primeiras cirurgias, as mãos, os pés e o crânio. Referência no tratamento dessas condições, o Hospital Sobrapar Crânio e Face, em Campinas, é o único no Brasil a realizar com excelência cirurgias precoces de separação dos dedos fundidos, um dos sinais da síndrome. O vice-presidente da instituição apresentou as mudanças ocorridas nos últimos 20 anos no tratamento de crianças com síndromes raras crâniofaciais. A literatura descreve, né, a literatura americana, alguns estudos norte-americanos mostram que algumas crianças chegam a passar 50 cirurgias ao longo da vida. 50, justamente porque vai separando um dedinho por vez e isso vai multiplicando o número de cirurgias. Aqui eu gostaria de falar, então, de 5 técnicas e como isso foi evoluindo ao longo dos anos. Deixar claro que é algo que a gente também está fazendo, mas que a gente acredita, os resultados a longo prazo virão, que a craniotomia endoscópica vai ser pela facilidade técnica, né, em comparação à distração posterior, ela vai ganhar difusão, mas sempre lembrando que ela não mitiga a necessidade de nova cirurgia ao longo do crescimento. Então, é basicamente isso, a evolução das técnicas, falei de 5 técnicas, né?
E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. O encontro reforçou a importância de uma rede estruturada de apoio com acesso à educação inclusiva, direitos garantidos e tratamento contínuo. Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação realiza palestra sobre uso da inteligência artificial em eventos públicos. O uso de modelos de inteligência artificial para garantir mais segurança em eventos de grande porte foi apresentado por especialistas na 5ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Dr. Ianco. João Lucas Brazio, CEO da Elitron Security, João Galdino, docente da Unicamp e CEO da Gênesis Inteligência Artificial, e Eric Silveira, CEO da EBM Group e especialista na implementação de tecnologias na produção de grandes eventos, falaram de como a chamada IA é utilizada hoje e como será o futuro em todos os setores, inclusive nos eventos públicos. Aqui nós estamos falando de Rock in Rio. Para quem não sabe, foram mais de 730 mil pessoas no Rock in Rio em 7 dias. Movimentou mais de 2,9 bilhões na economia. Teve mais de 880 pontos de alimentação lá dentro. 700 mil metros quadrados de área. Do total de público, 46% fora do Rio de Janeiro. Então, assim, nós temos uma imensidão aí dentro para trabalhar, né, com esses dados. E tudo isso, lembrem o seguinte, né, dados, imagem e análise. Por que o Rock in Rio é um sucesso? Porque eles já vêm implementando essa tecnologia há muitos anos e isso traz uma base de dados consistente para a recorrência. A gente tem uma solução onde o grupo consegue entregar um sistema de cidade inteligente com inteligência artificial. Isso é muito diferente do tradicional. Eu, como um bom campineiro, quem nunca pegou a Norte-Sul, né, naquele momento de fluxo pesado. E naquele momento de fluxo pesado, às vezes o semáforo está fechado e do outro lado não tem carro nenhum. Então, uma IA gerenciando esse contexto, ela consegue liberar o fluxo. Nossa função sempre é detectar fragilidades, vulnerabilidades, para ajudar órgãos de governo e entes privados a se proteger antes, né, de sofrimento de qualquer tipo de ataque. A gente sabe que a gente vive hoje basicamente um cenário de guerra, né? O tempo inteiro são ataques e pessoas tentando adentrar esses sistemas para conseguir obter algum tipo de vantagem ilícita, algum tipo de controle que não era previsto. Acho que há menos de um ano atrás, a gente está vendo quebras de paradigma exponenciais na tecnologia. O encontro contou com representantes de secretarias municipais e autarquias, como do Desenvolvimento Econômico, da INDEC e também da Secretaria de Cultura, que falou dos grandes e mega eventos que contaram com a participação de milhares de pessoas. Para a gente conhecer essas tecnologias, enxergar como elas interligam com também o lazer e o entretenimento, né? É muito importante, porque hoje acho que é o maior desafio que a gente vive, é trazer as pessoas para os ambientes externos, porque a gente vive uma sociedade de muita introspecção, as pessoas muito conectadas nas suas telas. Então, é nosso papel da cultura gerar cidadania através das pessoas participarem dos eventos, mas elas querem participar desde que elas sintam um ambiente seguro, e eu acho que tecnologia ela é um caminho sem volta. Campinas, na semana passada, para quem não sabe, bateu 1 milhão de veículos aqui na cidade de Campinas. Então, nós temos vários desafios na cidade, né, na área da mobilidade urbana, e a inteligência artificial, com certeza, pode nos ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. Parabéns por essa iniciativa de trazer essa discussão hoje aqui na Câmara Municipal, com tantas pessoas interessadas no tema e que, de fato, é muito relevante. Ao final, o presidente da comissão, Dr. Ianco, reforçou a importância da Câmara discutir este tema, já pensando na Campinas do futuro. Mostra o interesse do nosso executivo, né, no que nós aqui na Câmara Legislativa estamos trabalhando arduamente para trazer o que tem de melhor para Campinas. Eu sempre falo que tecnologia
é o futuro. Nós não temos como fugir à tecnologia, mas a gente tem que integrar também a parte de segurança e aliar os diferentes setores junto de um ideal, né, próprio, que seria de melhorar e qualificar cada vez mais a cidade para os seus cidadãos. Eu sempre comento que Campinas é a cidade mais tecnológica do Brasil. Esse título a gente já tem, mas a gente tem que ser também a cidade mais inteligente do Brasil. E com essas tecnologias aliadas à segurança é muito importante para que a gente esteja sempre brilhando e à frente no nosso país. A Comissão Especial de Estudos, criada para avaliar a situação do Complexo Municipal de Salas de Cinema aqui de Campinas, realizou a 3ª reunião do ano. Confira como foi. O parlamentar Wagner Romão realizou a 3ª reunião da Comissão Especial de Estudos para tratar sobre o Complexo Municipal das Salas de Cinema. A reunião contou com a participação do diretor e da secretária municipal de Cultura. Existe uma demanda, a gente conhece, mas muitas vezes eu acho que é nosso papel estar para o diálogo, mas também com o pé na realidade. Acho que parte do que o Gabriel comenta sobre a questão de servidores e tudo, acho que a gente tem que sempre ter um olhar muito realista, né? E avançar naquilo que é fundamental. Quando a gente pensa a rede de cinema da cidade, né, a gente tem um debate muito intenso, inclusive com as pessoas que estão aqui presentes, que são muito qualificadas, que acho que, a princípio, dá para a gente pensar que aqui seria mais adequado até uma roda do que uma mesa, porque todo mundo que está presente aqui é muito qualificado, tem muito a contribuir. O desenvolvimento do audiovisual e o direito ao acesso foi pontuado pelo público. Mas a primeira coisa de tudo é lembrar que quando a gente está falando desse desenvolvimento do audiovisual, dessa capacidade toda da circulação, da exibição, de ver nossos filmes, a gente está não só falando para o setor que produz o audiovisual, né? A gente está falando para toda a sociedade e o direito de ter a fruição e o acesso a conteúdos audiovisuais. Não só da própria cidade, que é fundamental, porque frequentemente obras regionais, assim, quer dizer, nos seus locais não são vistas, muitos filmes, né? É mais fácil ver o filme do Júlio em Cannes do que em Campinas. Um diretor de cinema alertou sobre questões técnicas que devem ser consideradas na construção das salas de cinema. Existe no mundo um padrão técnico que determina o que é e o que não é uma sala de cinema. Eu acho que é importante a gente estar atento a isso, porque se a gente está usando essa linguagem, vamos discutir a criação de uma sala de cinema, a gente tem que ter consciência desses padrões técnicos, que é o que determina. Porque quando a gente faz um filme, a gente vai lá e calibra a cor do nosso filme para os padrões técnicos dos projetores de cinema que existem no mundo. A segunda coisa que eu também sempre falo é o cinema não é só a questão técnica, né? O cinema envolve a programação, envolve a curadoria, envolve os filmes que vão estar em cartaz, enfim, às vezes o custo de produção dessa programação é maior do que da manutenção técnica. É muito difícil você manter uma sala de cinema funcionando 5, 6, 7 dias por semana, com 3, 4 sessões por dia. Então, quando for pensar nisso, tem que pensar no aspecto técnico da sala, mas também tem que pensar no aspecto da programação. Para o parlamentar, a reunião reforça a comunicação com o Executivo Municipal em busca do desenvolvimento das produções cinematográficas de Campinas, bem como a exibição dessas obras. A gente tem aqui pensado em alternativas para pensar formas de fortalecer a exibição de filmes, a possibilidade da fruição do que é produzido aqui em Campinas e fora daqui, claro. E a gente está tentando um pouco mapear isso, né? Como é que o Poder Executivo tem pensado isso e como também a sociedade civil que esteve aqui presente pode colaborar. Um pouco, acho que a busca é a gente conseguir aliar o fortalecimento da exibição técnica, ou seja, de salas do que aqui foi chamado de salas de cinema, ou seja, em que a gente possa realmente fruir aquilo que foi produzido pensando-se em cinema, em perfeitas condições de exibição, com aquilo que é possível, tanto de modo orçamentário, como também em experiências que acontecem pela cidade, seja em escolas, seja em CEL, seja em espaços que a sociedade civil também mantém, né?
Meio-dia mais 23 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e olha só, site aberto, hein? campinas.sp.leg.br. Você está vendo aqui na sua tela uma reportagem que nós exibimos. A Câmara de Campinas venceu o prêmio Inova Cidade com o projeto de transparência pública e controle social, conquista do selo Diamante, né? A Luana Galiza, nossa repórter, foi a São Paulo e contou a história pra gente. E olha só, como hoje é quarta-feira, hoje é dia de reunião ordinária, a 34ª do ano. Nós teremos 6 projetos que os vereadores vão discutir e votar. Entre eles tem um projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, portanto da Prefeitura, que propõe doação de um terreno público localizado no bairro Nova Campinas à Arquidiocese de Campinas. É uma área que já abriga a atual Igreja Santa Rita de Cássia e teve a descrição, então, atualizada. É uma proposta que estabelece um prazo de até 5 anos para que o uso da área esteja regularizado de acordo com a finalidade religiosa, sob pena de reversão do imóvel ao município. De acordo com a Prefeitura, essa adequação se faz necessária para refletir com precisão o espaço atualmente ocupado pela igreja. Para você ficar muito bem informado, é só acessar aí no seu computador, no seu celular, campinas.sp.leg.br. Pode conferir a pauta de hoje completa da 34ª reunião ordinária e também as outras reportagens no nosso site para você ficar muito bem informado sobre o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. E olha só, o vereador Eduardo Magoga protocolou um projeto de lei para garantir a ampla divulgação sobre a neurofibromatose na rede pública aqui de Campinas. Para se tornar lei, este projeto deve ser aprovado em 2 votações no plenário aqui da Câmara e posteriormente sancionado pelo prefeito. Pessoas com o diagnóstico da neurofibromatose, também conhecida como síndrome de von Recklinghausen, são consideradas pessoas com deficiência conforme a Lei Brasileira de Inclusão. Devido à gravidade da doença, o vereador Eduardo Magoga é o autor do projeto de lei protocolado na Câmara de Campinas, que pretende ampliar o conhecimento da população sobre a síndrome. É um projeto que traz uma importância na vida dessas pessoas, porque nós vamos falar de divulgação. E quanto maior for a divulgação, mais a gente consegue diagnosticar quando ainda é só o começo da doença. O pessoal conhece como neurofibromatose, mas também como Recklinghausen. É pouco divulgado as informações pertinentes para que essas pessoas possam providenciar os cuidados à saúde dela, uma vez que é uma doença que ela não é reversível. Então precisa do quanto antes essas informações chegarem a este público para que o município e o município através de convênios possa atender essas famílias. Para Eduardo Magoga, a informação sobre os sintomas e o impacto da doença na vida dos portadores deve estar disponível aos munícipes na rede pública de saúde, além da capacitação e reciclagem dos profissionais do SUS, para a garantia do diagnóstico correto. Bom, geralmente os informativos, cartazes ajudam bastante, mas também o médico no centro de saúde, os enfermeiros, como por exemplo no cuidado de detectar uma mancha no corpo, porque para quem não conhece essa doença, ela é um monte de tumores pequenininho que às vezes aparece no corpo, parece umas verrugas grandes, e isso se dá através dessas manchas, que aparecem as manchas primeiro, depois vai se transformando em alguns tumores. Tem os tumores exteriores e os interiores. Então, tem pessoas que convivem com isso no corpo anos e anos, mas só que tem pessoas que não têm a mesma sorte, pode desenvolver um tumor numa parte muito importante, num órgão importante, e isso vinha afetar a vida e a saúde dela naquele momento. O diagnóstico precoce salva vidas e evita sequelas, possibilitando mais qualidade de vida aos portadores da síndrome. Quero até deixar um testemunho aqui registrado. Quando eu estava conversando desse projeto no gabinete, tinha um convidado. E esse convidado, ele conversando com a gente, falou que no grupo dele tinha uma pessoa que tinha amputado a perna.
E aí ele conversando, mas eu não sabia que essa doença era por conta daqueles carocinhos na pele. Ele que estava junto no gabinete não sabia que ali se tratava de uma Relickenhausen, né? A neurofibromatose. Então ali tinha um caso de uma pessoa que viu o amigo perder a perna, viu todos aqueles tumorzinhos e não sabia que é uma doença que ela é hereditária de família e que é irreversível. Então, o quanto antes for detectada, a família pode ter aí momentos melhores e tratar sobre o assunto.